Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Maninji. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 97, né? A questão 97 é bem interessante, olha só. Ela descreve um trecho aí, né, os 100 melhores contos do século aí, né? Rio de Janeiro, Objetiva 2001. Beleza. O texto descreve o seguinte, olha só. Primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa, Deus veio num raio, então apareceram os bichos que comiam os homens. E se fez o fogo, as especiarias, a roupa, a espada e o dever. Em seguida se criou a filosofia que explicava como não fazer o que não devia ser feito. Então surgiram os números racionais e a história, organizando os eventos sem sentido, a fome desde sempre, das coisas e das pessoas. Foram inventados o calmante e o estimulante, e alguém apagou a luz. E cada um se vira como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. Beleza, aí a pergunta vai descrever pra gente o seguinte, olha só, a narrativa enxuta e dinâmica de Fernando Bonassi configura um painel evolutivo da história da humanidade. Nele, a projeção do olhar contemporâneo manifesta uma percepção que o quê, né? Olha só. A. Recorre à tradição bíblica como fonte de inspiração para a humanidade. B. Desconstrói o discurso da filosofia a fim de questionar o conceito do dever. C. Resgata a metodologia na história para denunciar as atitudes irracionais. D. Transita entre o humor e a ironia para celebrar o caos da vida cotidiana. Ou E. Satiriza a matemática e a medicina para desmistificar o saber científico. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Isso mesmo, né? Aqui, olha só, a narrativa enxuta e dinâmica de Fernando Bonassi configura um painel evolutivo da história da humanidade. Nele, a projeção de um olhar contemporâneo manifesta pela percepção de quê? Exatamente aqui no caso de ironia, né? O texto aí vai se transitar entre o humor e a ironia para celebrar o caos da vida cotidiana. Por isso aqui no caso é a letra D. Por quê? Olha só. Se a gente for analisar o texto, né, as partes aí do trecho aí do texto, olha só, ele vai fazer uma revisão evolutiva da humanidade, ou seja, né, quando ele descreve pelas seguintes expressões aqui no caso, né, bichos que comiam os homens, organizamos eventos sem sentido, cada um se vira como pode, né, vai ter aí um tom irônico, né, em relação ao texto, olha só. E se fez o fogo, especiarias aqui no caso, né? Então surgiram números racionais, né? Aqui no caso, ó. E alguém apagou a luz, cada um se vira como pode. Exatamente aqui também, né? Olha só. Então apareceram os bichos que comiam os homens, né? Então tem um tom aí irônico também, né? E surgiram números racionais. Então, um tom irônico em relação a fatos do cotidiano, né? Aqui no final, e alguém apagou a luz e cada um se vira como pode, arrancando as cascas das feridas que alcança. Então, reparem que tem um tom irônico aí em relação ao texto, né? Ao caos aí da vida, né? Aqui no caso da vida cotidiana, né? Em relação ao texto, né? Quando ele descreve cada um se vira como pode, o fato aí ocorrido em relação à vida em si, né? Se fez o fogo, a trajetória aí da humanidade também, né? Primeiro surgiu o homem nu de cabeça baixa. Então, ele descreve aí o trecho com um tom irônico, né? O que deixei com um tom de humor aí em relação ao texto. Por isso aqui no caso que vai ter um tom de humor e de ironia também, né? Em relação aí, por isso que no caso é a letra D, para celebrar o quê? A vida cotidiana, né? Em relação à rotina aí, no caso, a vida mesmo, né? E cada um se vira como pode no finalzinho aí. Então traz um tom aí de humor e de ironia, tá certo? Então, esse é o objetivo aí do texto, beleza? Olha só, por que não são as outras, né? Vamos ver aqui, ó. Recorre à tradição bíblica como fonte de inspiração para a humanidade. O fato dele citar que primeiro surgiu o homem de cabeça nua, aqui no caso, e Deus num raio, não é esse o objetivo do texto, né? Não é recorrer aí à tradição bíblica, ele simplesmente está trazendo aí fatos de cotidiano, né?
com um tom aí de humor e de ironia. Não é aqui no caso recorrer à tradição bíblica só pelo fato dele ter citado Deus. Não é esse o objetivo. Olha só, B. Desconstrói o discurso da filosofia a fim de questionar o conceito do dever. Não, né, gente? Não tem nada, não faz sentido aqui no texto, né, em relação a desconstruir o discurso da filosofia para questionar o conceito do dever. Não, ele simplesmente está tratando aqui, no caso, né, fatos do cotidiano, fatos aí do caos da vida, de um tom aí humorístico e irônico. Então, não é também aí desconstruir o discurso da filosofia, tá certo? Olha só, C. Resgata a metodologia da história para denunciar atitudes irracionais. Não, né? Não há aqui uma denúncia a atitudes irracionais também, não faz sentido, né? Olha só, satiriza a matemática e a medicina para desmistificar o saber científico. Não, né? Que no caso ele não vai satirizar a matemática e a medicina. Ele simplesmente aqui no caso para desmistificar o saber científico. Não é isso, né? Não há necessidade aqui de desmistificar o saber científico. E não faz sentido também a letra E, tá certo? Ele simplesmente aí vai trazer um tom de humor ao texto, tá certo? Por isso aqui que é a D. Olha só, transita entre o humor e a ironia, né? Ou seja, a ironia da vida cotidiana, né? E cada um se vira como pode, olha as expressões, né? Arranca as cascas das feridas que alcança. Então ele vai trazer um tom aí de humor e também de ironia, simplesmente para tratar aí os fatos aí, né, cotidianos, o caos da vida aí, tá certo? Por isso que no caso vai ser a letra D, beleza? Bom, espero que vocês também tenham acertado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Se inscrevam, compartilhem, né? E bons estudos para vocês. Até as próximas questões de linguagens, tá bom? Até a próxima!